Bom, pessoal, está gravando, tá? A partir de agora. Então, na última aula, a gente vê esse último método que veremos no curso, que é de mudança de variável, né? Então, você tinha uma integral de f de x, você chamava esse x de um g de u, o dx ia virar o g' desse desse g que você definiu du, né? E aí você cai numa outra integral que aparentemente é mais complicada, mas você vai fazer isso quando você perceber que compondo a f com essa g, na prática você vai simplificar. Então o exemplo clássico foi esse, que se você no lugar do x fosse o seno, você usando a relação fundamental, você eliminaria essa raiz, né, transformaria numa integral de cosseno ao quadrado. Então é o caso clássico de você usar esse método. Você aparentemente vai complicar, mas vai conseguir algum ganho aqui, nesse caso eliminando a raiz, tá? Aí eu fiz diversos exemplos e aí eu enunciei a fórmula, a mesma fórmula, como é que fica com a integral definida. É a mesma coisa, você vai chamar o x de g de u, o dx vai ser o g' desse u du, só que como é integral definida, você tem de a até b, né? Então, essa integral está escrita na variável x, essa na variável u. Então, o a e o b é em relação à variável x. Aqui você vai ter que pôr em relação à variável u. Então, se o x é g de u, né, o u é o g a menos 1 do x. Ó, o u é g a menos 1 do x correspondente. Então, quando o x é a, o u correspondente vai ser o g a menos 1 de a. Quando o x é b, o u correspondente vai ser o g a menos 1 de b. Certo? Então, aqui você vai ter que trocar. Não vai ser o A e o B, vai ser o G a menos 1 de A e o G a menos 1 de B. Tá? Tem que mudar também os extremos. Isso já apareceu naquele primeiro método. Eu comentei, né, que a gente tinha que mudar os extremos também. Aqui é a mesma coisa. Você vai escrever os extremos também na nova variável u. Então, ó, vou fazer um exemplo. É, é que eu não sei se... Tá, eu vou fazer antes aqui, só para ficar um pouquinho mais fácil. Ó, nesse exemplo, aqui o domínio é entre 1 e menos 1, né? Então, se você estivesse integrando de 0 a 1, por exemplo, né? O que ia acontecer? Tudo bem, aqui... Ah, não, aqui já está no u, né? Então, olha o que você vai fazer. Você não vai chamar o x de seno de u? Então, aqui você não vai colocar o zero, porque aqui era x e aqui era u. Aqui virou u. Não é o mesmo número que vai estar aqui. Então, você vai ter que transformar também na variável u. Então, no x é zero. Então, na verdade, o x aqui é zero. Tá? Então, você tem que perguntar qual que é o u cujo seno é zero. Ou seja, é o arco seno, né? Qual é o u que o seno é zero? Nesse caso, coincidiu também é o zero, porque seno de zero dá o zero aqui. Agora, quando o x é 1, porque é o que está escrito aqui, você tem que se perguntar qual é o cara nesse intervalo que o seno é 1. Então, vai ser o π sobre 2. Então, aqui vai para π sobre 2. É isso que você tem que fazer quando é definida, tá? Então, é simplesmente mudar também os extremos de integração. Um erro clássico é o cara esquece de mudar. Tá? Você muda de acordo com a relação que você tem entre u e x, certo? Então, ó, voltando para o meu exemplo, vamos calcular a área da elipse. Certamente vocês viram em cálculo 2, quando estudaram curvas de nível, certamente apareceu um monte de função aí que as curvas de nível são elipses. Então tá aqui, ó, um exemplo, uma elipse genérica aqui. Vamos calcular a área dela.
tá? Então, olha só, a elipse a gente sabe que não é uma função, porque tem parte de cima, tem parte de baixo. Para cada x, na verdade, tem dois y. Isso não pode acontecer com função. Função para cada x tem um único y. Então, na verdade, eu vou considerar só a parte de cima da elipse para calcular essa área sobre o gráfico, né? Aqui. E aí a gente dobra no final. Ou dobra, né? Lembra que tem que dobrar. Na verdade, aquele método que a gente viu de calcular área sobre gráfico, ela dá da função até o eixo, tá? Então, se eu isolo a parte de cima da elipse, quando eu aplicar, né, a integral, ela vai dar da curva até o eixo. Aí eu dobro depois, tá? Então, olha só, vou isolar o y para ele virar uma função. Ó, isolei y quadrado, dá assim. Bom, aqui é continha, né? Isolo y quadrado, passo o x quadrado sobre a quadrado para cá, passo b, fica assim, tá? Tranquilo, né? Agora, quando eu for isolar o y, vai aparecer mais ou menos b e a raiz, né? Só que, como eu estou interessado na parte de cima, poderia fazer a mesma coisa com a de baixo, mas aí lembra, quando a função é negativa, a integral dá menos a área, aí eu vou ter que trocar de sinal. É mais prático pegar a parte de cima. Então, ó, peguei a parte de cima, que é o mais, tá? Esse menos corresponde à parte de baixo, tá? Certo com isso, gente? Peguei só a parte de cima, peguei a parte positiva. Então, a área da elipse vai ser duas vezes a integral de menos a até a dessa função f aqui que eu isolei. Por que duas vezes? É aquilo que eu falei. A integral dá até o eixo. Você quer a área toda, então você quer também esse pedaço. Então eu dobrei a integral, tá? Duas vezes a integral. Certo? E aqui eu chamei x quadrado sobre a quadrado de x sobre a, que é mais cômodo chamar aqui. Por quê? Olha só. Isso já apareceu. Vou voltar. Lembra desse exemplo? Como a gente resolveu essa integral? 1 menos x quadrado. Nós chamamos o x de seno. Nós chamamos o x de seno. Para usar a relação fundamental e eliminar a raiz. Isso foi coisa da aula passada. Está muito parecido. Só que ao invés de x, é x sobre a. Então, eu vou chamar o x sobre a de seno, para poder aparecer 1 menos seno ao quadrado e usar a fundamental. Mesma coisa. Só que tem essa constante a, né, que é uma constante, está fixo isso aqui, né? O a e b é da elipse, tá? A e b é da elipse. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que, como tem esse a, eu vou chamar x sobre a de seno, tá? Aí, aqui eu derivo em x, dá 1 sobre a. Aqui eu derivo em u, dá cosseno. Então, aqui que vai ser aqui que vai estar a nova mudança, aqui, tá? Que é basicamente o que a gente fez. E aqui é o intervalo que o seno é injetor para a gente poder voltar para o x de novo, tá? Para usar o arco seno e tudo mais. Então, é essa mudança que a gente vai fazer, tá? Quem preferir pode jogar aqui, pode jogar o a para cá, e vai ver que o dx vai ficar igualzinho o de cima, o dx vai ser a cosseno de u. Mesma coisa, dá igual, tá? É que é mais prático fazer aqui de uma vez. Deriva em x, deriva em u e cai aqui. Certo, gente? Então, olha só. Mudei x sobre a para seno. Ó, tá mudado. Só que lembra, temos que mudar os extremos também.
Não podemos deixar em A e em menos A. Então, o que vamos fazer aqui? Ah, antes, né? Esqueci de falar. Eu mudei o dx também, ó, para A cosseno de U du. A cosseno de U du. Claro, né? Tem que mudar tudo. Percebe que ficou tudo em U? Então, olha só. Agora sim, aquilo que eu falei, tem que mudar os extremos. Como é que eu mudo o extremo? Esse extremo A, ele está escrito na variável x. Eu quero mudar para a variável U. Então, ó, quando o x é A, eu vou ter a seguinte relação. Põe o A no lugar do x. Eu vou ter A sobre A igual a seno de U, ou seja, 1. Então, eu vou ter 1 igual a seno de U. Igual aquele exemplo que eu dei anteriormente. Ó. Qual que é o U nesse intervalo que o seno é 1? É o π sobre 2. Por isso que vem aqui o π sobre 2. Certo? É parecido com o que eu fiz para ilustrar essa mudança, tá? Agora, quando x é menos A, eu vou ter menos A aqui e vai ter menos 1. Então, nesse intervalo, qual que é o cara que o seno é menos 1? É o menos π sobre 2. Por isso que você põe o menos π sobre 2 aqui. Tá? Que no fundo, o U é o arco seno de menos 1. Tá? É que é fácil descobrir aqui, então nem coloquei arco seno, mas é o arco seno de menos 1. Tudo bem? Então a tua integral fica assim. Aqui, de novo, fazendo aquele raciocínio da aula passada, 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, mas está na raiz, fica módulo de cosseno, mas no intervalo o cosseno é positivo, é o mesmo raciocínio do outro. Então, fica cosseno ao quadrado. Tá? Porque tem um cosseno aqui, aqui tem outro cosseno, cosseno ao quadrado. Esse A é constante e o B também. Eu posso tirar os dois da integral, fica 2AB. Tá? Então, caiu numa integral de cosseno ao quadrado na variável U. Nós já calculamos na aula de substituição, né? Isso, na de substituição, a integral de cosseno ao quadrado, aparece muito a integral de cosseno ao quadrado. Pode até decorar que vocês vão ver, se vocês treinarem os exercícios, vai cair nisso. Muitos deles vão cair nisso. Então, cai numa integral de cosseno ao quadrado de menos π sobre 2 a π sobre 2, que você já sabe a primitiva de cosseno ao quadrado, está aqui, tá? Dá uma olhada na aula de substituição. De substituição que vai estar lá. Então está aqui. Essa é a primitiva de cosseno ao quadrado. Já calculamos. E aí você calcula em π sobre 2 e em menos π. Então está aqui. π sobre 2 e menos π sobre 2, tá? Então, ó, no π sobre 2 e no menos π sobre 2, o cosseno zera, né? Então esse pedaço aqui vai zerar. Vai virar um grande zero. Tanto aqui quanto aqui. Então, na verdade, é em π sobre 2 sobre 2, que é π sobre 4, menos em menos π sobre 2, que é menos π sobre 4. Então, menos com menos dá mais. Tá? Teorema fundamental do cálculo aqui. Aqui zerou, tanto neste quanto neste. Então, nem me preocupei. É π sobre 2 e menos π sobre 2. Então, é π sobre 4 e menos π sobre 4. E esse menos é do teorema fundamental do cálculo. Você faz o de cima menos o de baixo. Então, na prática, é uma soma. Vai ficar π sobre 4 mais π sobre 4, que é π sobre 2. Aí tem esse 2 aqui que cancela. Fica ABπ. ABπ. Então, essa é a área da elipse de semi-eixos A e B. Agora, olha que legal. Se o A for igual a B, a sua elipse não na verdade, um círculo, que eu chamei de R, o A e o B, porque é usual a gente chamar o raio de R, né? Mas se o A for igual ao B, ó, se o A for igual ao B, é um círculo.
E aí você sabe que a área do círculo de raio R é πr ao quadrado, que bate com isso aqui, ó. Se o A for igual a B e for R, R ao quadrado, πr ao quadrado. Então bate, né? Quando a elipse na verdade é um círculo, a área que você conhece do círculo, né? Bate com a área que você calculou aqui por integral da elipse, né? Então, o círculo, na verdade, ó, com integral é um caso particular da elipse que a gente calculou, né? Então, a gente calculou o caso geral, tá? Então, sem integral isso aqui, né, é complicado calcular. Você viu, com integral não saiu tão difícil, né? Só fazer a mudança de variável aqui e tudo mais. Certo, gente? Algum comentário sobre esse? Bom, eu vou parar de gravar esse porque o assunto depois vai ser completamente diferente.